Bora resolver essa próxima questão da prova do Enem 2025, filosofia. A questão diz aqui o seguinte texto sobre Adam Smith. Adam Smith é um liberal americano aí conhecido pelo termo mão invisível. A ideia de que o mercado ele consegue se autorregular. Bom, o texto defende uma motivação capitalista para o campo dos negócios, no qual o lucro se mostra associado a quê? Então vamos entender aqui, o futuro do capitalismo. Adam Smith viu o açougueiro e o padeiro não só como indivíduos buscando seus interesses financeiros, mas como pessoas moralmente motivadas dentro de uma sociedade. A base da moral era a empatia e o julgamento, instaurando uma distinção entre o que queremos fazer e o que sentimos que devemos fazer. Bom, você viu que durante o texto eu vou selecionando algumas palavras-chave? Isso é importante para que você consiga condicionar a alternativa correta de acordo com as palavras-chave que foram trazidas no teu texto. Contextualizando para você, a gente está falando de um autor liberal, estamos falando de Adam Smith, que defende a ideia de um livre mercado e defende um termo que ficou conhecido como mão invisível, ou seja, o mercado ele consegue se autorregular. Adam Smith, por muitos pode ser visto, quando a gente pensa no liberalismo, como uma ideia egoísta, como uma ideia ali onde cada um vão ter os seus interesses pessoais e busca objetivamente do ponto de vista do capital, do ponto de vista do lucro, ou seja, eu busco meus próprios interesses. Mas existe um outro lado de Adam Smith que é pouco abordado e que é abordado aqui nesse texto, que é o lado moral, que é o lado ético. Ou seja, perceba no texto que aqui ele fala: existem dois indivíduos buscando seus interesses financeiros, ou seja, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero conquistar. Mas como pessoas moralmente motivadas em uma sociedade. Ele diz, a base moral era a empatia e o julgamento, instaurando uma distinção entre o que queremos fazer e o que sentimos que devemos fazer. Então, Adam Smith ele publica duas obras, uma relacionada muito mais àquele desejo da conquista, aquilo que eu quero fazer, mas ele também tem obras relacionadas à moral e à ética, ou seja, o que seria correto, ou o que nós devemos fazer, né? O que nós devemos buscar, o que é correto de conquistar. Olha só, vamos lá, vamos tentar buscar agora a resposta da questão. Ela vai dizer, o texto defende uma motivação capitalista para o campo dos negócios, no qual o lucro se mostra associado a quê? Bom, se eu fosse relacionar aqui as palavras-chave, o lucro se mostra associado a moral e empatia. Ou seja, não apenas ao que queremos fazer, mas ao que sentimos que devemos fazer. Então você responde a questão antes de olhar as alternativas. Agora você busca aquela que concorda mais com aquilo que eu acabei de te explicar. Olha só, o lucro se mostra associado a, letra A, consolidação do poder político? Não. Em nenhum momento, moral, empatia, o que sentimos que devemos fazer, tem a ver com consolidação de poder político. Consolidar o poder político demonstra domínio. Então, consolidação é dominar, é você se manter ali cada vez mais forte, conquistar esse poder político, mas Adam Smith não está falando desse domínio político, dessa força de um governante. A letra B diz, o lucro se mostra associado à procura da satisfação subjetiva. Muitos alunos têm dificuldade e não dominam bem as palavras-chave do Enem, os contextos que são cobrados rotineiramente. Quando a gente fala que satisfação subjetiva é um termo trabalhado na filosofia, na sociologia, que envolve a satisfação pessoal. Satisfação subjetiva, aquilo que é subjetivo, é aquilo que é pessoal, é aquilo que é seu, entende? Então, o que você gosta de fazer? O que é mais legal de fazer na vida? O que é mais legal de fazer na vida é subjetivo, depende de cada pessoa, Renato. E é isso, a satisfação subjetiva é a satisfação pessoal, pautada nos seus interesses individuais, mas isso você entende que é o lucro associado àquilo que você quer fazer e não o que você sente que deve fazer. Então, se você for buscar do ponto de vista do lucro, aquilo que você vai trabalhar, aquilo que você vai conquistar, a procura da satisfação subjetiva é uma visão do lucro. Mas no texto, o texto defende uma outra visão, uma outra motivação capitalista, que vai além da satisfação subjetiva, vai ali pautada na moral, vai pautado na empatia, é uma outra motivação capitalista. Sim, eu entendo, a questão é difícil. Vamos lá, letra C. Estruturação do monopólio comercial. Isso vai contra a ideia do texto e principalmente contra o autor Adam Smith. Porque eu comecei já dizendo para você que Adam Smith é um autor liberal e monopólio é na mão de poucos, é mono, né? Ou seja, você tem um controle ali comercial. Adam Smith, ele prega algo contrário a isso.
liberal, não um monopólio, mas sim uma liberdade do comércio, certo? A mão invisível, o mercado se autorregula. Letra D diz: percepção de responsabilidade ética. Vamos lá. Palavras-chave aqui. Se o texto está falando para você que pessoas moralmente motivadas, à base da moral e da empatia, o que sentimos que devemos fazer. Quando nós falamos de moral, você concorda comigo que agir de acordo com a moral é agir de acordo com a ética? Ou seja, quando você olha para a moral, você olha para a empatia, você está agindo num conceito ético, você está assumindo a sua responsabilidade ética perante ao lucro, perante ao capital, perante aquilo que você apenas não é aquilo que você quer fazer, mas aquilo que você sente que quer fazer? Beleza? Bom, vamos ver a próxima ali, porque por eliminação eliminamos 3, sobraria essa D. Vamos ver a letra E. O lucro se mostra associado à conquista do reconhecimento público, mais uma vez. Isso aqui é algo efêmero, algo passageiro, é algo aqui subjetivo. O lucro não está associado ao reconhecimento público, a congratulações, né? Não é essa a ideia que o texto está trazendo para você. Ou seja, em nenhum momento Adam Smith ele traz nesse texto que os indivíduos estão buscando, ou seja, a motivação é ser reconhecido publicamente. Ele diz ali, e aí se você tiver dúvida, você volta para o comando e você volta para o texto. Ele diz, indivíduos buscando seus interesses financeiros, mas como pessoas moralmente motivadas dentro de uma sociedade. A base da moral era a empatia e o julgamento, instaurando uma distinção entre aquilo que queremos fazer e o que sentimos que devemos fazer. O texto defende uma motivação capitalista para o campo de negócio, no qual o lucro se mostra associado à percepção de uma responsabilidade ética e moral. Beleza? Tá vendo como combina mais a alternativa do que as outras fogem mais? Então, assim, claramente, são questões às vezes difíceis na prova do Enem de você conseguir interpretar, mas isso envolve a tua leitura. Então, o jeito correto de ler a questão é o que te leva a interpretar. Isso é uma habilidade que você vai desenvolvendo, fazendo cada vez mais e principalmente vendo aqui como é que eu resolvo, como é que eu destrincho a questão, porque é exatamente assim que eu penso na hora da prova para acertar a questão e eu tento passar essa visão interpretativa para que você também consiga fazer. Não é conteúdo em si que te faz acertar uma questão dessa, mas sim a leitura inteligente, o jeito correto de ler a questão que te leva à alternativa e faz eliminar todas as outras. Se você gostou, um grande abraço, valeu, até a próxima!